a família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Estamos dando início a mais uma edição do programa Momento com a Família. Eu saúdo a todos nossos queridos irmãos e amigos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Este programa, ele tem a responsabilidade do DEFADEM, que é o Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. Bem, no programa de hoje nós vamos falar sobre o tema Cuide bem do seu relacionamento. É o tema do nosso programa de hoje. Nós vamos agora fazer o nosso intervalo e logo voltaremos com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Graças a Deus, porque Deus sempre tem nos abençoado. Estamos aqui para falarmos assuntos que são de interesse a toda a família, os casais. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante. Cuide bem do seu relacionamento, né? Nós sabemos, entendemos como o cuidado ele faz parte de todos os relacionamentos, né? E especialmente a vida a dois, o relacionamento a dois, ele precisa de um cuidado todo especial, a fim de que esse relacionamento ele possa durar até que a morte o separe. Nós vamos ler uma passagem bíblica lá no livro de Deuteronômio, capítulo 4, e o versículo de número 9. É bem conhecida essa passagem bíblica, né? Que diz assim a palavra de Deus: apenas tenha cuidado, tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas a seus filhos e a seus netos. Aleluia. Deuteronômio, capítulo 4, versículo de número 9, né? Apenas tenha cuidado. O escritor do livro de Deuteronômio, Moisés, né? Ele faz referência, né, ao povo de Deus, ao povo de Israel, dizendo: vocês tenham muito cuidado para que não se esqueçam das coisas que os olhos, né, viram, né? E conservem-nas na sua memória, na sua vida, na sua memória, na sua vida toda, né? E depois ele diz ainda que vocês devem contar aos seus filhos, né, aos seus netos, né, para que exatamente eles possam realmente entenderem, né, a importância desse relacionamento, desse cuidado, né? Bem, eu digo a você o seguinte, que para evitar o desgaste no relacionamento, é sempre, eu diria, muito importante, sempre importante cuidar dele e continuar construindo e alimentando os laços de afeto. Você precisa cuidar e continuar construindo aquele laço de afetividade entre marido e mulher, pais e filhos, né? Para quê? Para manter exatamente a chama do amor acesa, né? Para manter essa chama do amor acesa, é preciso que ambos os parceiros, né, eles façam a sua parte, né? Que eles tenham vontade de fazer o relacionamento dar certo. Você tem que querer, você tem que ter vontade de que aquele relacionamento ele dê certo, né? Porque senão você não tem como cuidar
se interessar por este projeto, né? Deus nos deu uma vida somente e Ele espera que nós a vivamos e cuidemos desta vida da melhor maneira possível. Sim, na criação, Deus não criou o homem para viver sozinho. Não. Gênesis 1, 27 e 28 diz que macho e fêmeas os criou. E Deus os abençoou e lhes disse e lhes ordenou: vocês sejam férteis, vocês multipliquem. Né? Foi a ordenança de Deus, que Deus quer que você cresça, que você multiplique em todos os aspectos da sua vida. Né? Não só no relacionamento, sendo que o mais importante é você crescer na graça e no conhecimento de Deus. Né? Agora, por que os relacionamentos eles acabam? Os relacionamentos eles acabam não por falta de amor, nem o cuidado e o carinho, mas eles se acabam porque ao longo dos desgastes no relacionamento, a essência dessas mesmas realidades se perdem, se cauterizam. Isso com o tempo, e assim endurece os corações. E corações endurecidos são corações difíceis de se lidar, de se manusear. Corações endurecidos. Bem, sabemos que nos dias de hoje, no entanto, especialmente no entanto, a individualidade, ela é indiscutivelmente a marca mais forte na sociedade moderna que nós vivemos hoje, né? A marca do individualismo, né? Nós temos até a impressão, cada vez mais, que o mundo ele estimula a máxima de cada um por si. Cada um por si. Né? O individualismo, a Bíblia, ela registra lá em Gênesis capítulo 4, versículo 9, uma pergunta que Deus fez a Caim sobre o seu irmão Abel. Deus perguntou: onde está o seu irmão Abel? E a resposta de Caim mostra bem o estilo individualista que o ser humano ele sempre procurou adotar para si, quando ele diz: não sei, por acaso sou eu o protetor do meu irmão? Mas, meus queridos, nós precisamos entender que Deus nos deu a vida com a finalidade de cuidarmos de nós mesmos e do outro e dos outros. A vida cristã, especialmente, se expressa naturalmente dessa forma. Segundo está registrado lá em Filipenses 2, 4 e 5. Não tenha cada um em vista o que é somente seu, senão também cada qual o que é dos outros, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus para todo e qualquer relacionamento entre o ser humano. Que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Não somente beneficiarmos a nós, mas também aquele que está próximo de nós. Até o casamento, onde temos o outro mais presente em nossas vidas, ou em nossa vida,
tem tomado, vamos dizer assim, um rumo muito diferente para muitos, até no casamento. Pensa-se muito hoje em resguardar, vamos dizer assim, a individualidade e evitar o compartilhamento, ou seja, cada qual em seu lugar. Se houver necessidade do outro, esse é acionado. Existem até as opções de casar e cada um ficar no seu lugar, na sua casa, no seu quarto separado. E quando um precisar do outro, assim, faz aquele contato. A individualidade. No entanto, meu querido irmão e amigo, ouvinte do programa Momento com a Família, o propósito do casamento idealizado por Deus para o ser humano, ele tem o caráter de unir, de juntar, tirar a solidão, tornar a viver mais interessante. Esse é o propósito idealizado por Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 24, ele expressa o seguinte: eles se tornam uma só carne. Ou seja, une-se, junta-se, né? O casamento é, portanto, um conjunto de compromissos que é forjado em um estilo de vida vivido e compartilhado momento a momento, dia a dia, mês a mês, ano a ano, até que a morte os separe. Todo dia nós sentamos pequenos tijolos na fundação do que nossa vida será. É uma construção. E essa construção, cada dia ela cresce, ela aumenta, né? Os tijolos das palavras, das ações, das pequenas decisões e desejos, menores ou maiores, todos devem trabalhar, todos trabalham juntos. Para quê? Para formar esse edifício funcional que é o casamento. E para isso precisa de cuidado, ter cuidado com esse relacionamento. Louvado seja o nome do Senhor. O mais importante é que Deus não quer que sua vida e seu casamento continuem caminhando anos após anos num vazio, não, na solidão, não. Ele quer que seja envolvente, que esse casamento, esse relacionamento seja próspero, que seja uma fonte de bênção, uma fonte de alegria e satisfação para o casal. Se tem filhos, para os filhos também. Eu digo a você que algumas características precisam ser observadas para um viver harmonioso. E entre estas características, nós destacamos o compromisso. O casal tem que ser compromissado. A confiança, tem que haver confiança mútua. É uma mutualidade nas ações. Tem que haver fidelidade, que é o selo de um cuidado especial em qualquer relacionamento. Serviço. Você servir um ao outro com dedicação, com cautela, ser leal um ao outro, é o amor incondicional, assim como Cristo amou a igreja. Você deve amar a sua esposa, o seu marido. Meu amado, meu querido, compromisso com o casamento significa que você se compromete com o seu cônjuge, não apenas quanto às emoções boas, não. Quando tudo está de bem, e sim um envolvimento quando surgem as adversidades da vida, né? Uma dessas características que eu estou falando, compromisso de amor, tempo, energia e força, ou seja, o melhor de você. Compromisso com o casamento significa isso, né?
comprometimento do seu cônjuge, né? Não só nas horas boas, mas nas horas difíceis que o casal possa estar atravessando. Eu vou fazer o intervalo, mas logo nós voltaremos com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Hoje nós estamos falando sobre o assunto, o tema Cuide bem do seu relacionamento, né? E já falamos alguns aspectos desse relacionamento, desse cuidado. Estamos falando sobre o compromisso, falamos sobre o compromisso, né? E eu diria a falta de confiança, né? É outra característica importante que o casal precisa observar e viver para ter um relacionamento sadio e perpétuo, né? Ou seja, a falta de confiança, ela tem sido a causa, veja bem, de divisões, a causa de muitas separações de casais. A falta de confiança, não confia no outro. A pessoa que você escolheu para viver com ele eternamente até que a morte separe, devemos confiar. Devemos ser cuidadosos e estar sempre atentos na área da integridade, né? Devemos procurar trabalhar para desenvolver confiança. Gente, nós temos que crescer no compromisso, na confiança, em todos os aspectos da nossa vida. Eu preciso confiar mais. A minha esposa precisa confiar mais. Essa confiança deve crescer, não diminuir. Ela não aparece só porque você tomou a decisão. Não. Essa confiança é adquirida com o tempo no relacionamento. Interessante, né? A confiança com o tempo ela aumenta ou diminui. Depende do cuidado que você vai ter, né? Da dedicação, né? Tentamos, portanto, né? Ou seja, tenhamos, portanto, um caso de amor com a fidelidade. A fidelidade é um cuidado que o casal precisa ter todo dia, diante do que está posto nos nossos olhos, a pornografia, a imoralidade, a sexualidade que aí está aberta. Faça um compromisso de nunca enganar seu cônjuge, ser fiel a ela, a ele. Porque seu compromisso de fidelidade, eu digo a você, fará com que a tentação nunca leve você a se perder, mas manterá você no caminho e fora do trajeto da destruição. Se você for fiel, colocar esse compromisso dentro de ti, a lealdade, a fidelidade, faz a grande diferença em qualquer relacionamento. Quanto o servir, temos um grande exemplo dado por Jesus. Quando tomou uma toalha, lavou os pés de seus discípulos, ele não estava tentando impressionar ninguém, não. Ele estava dando um exemplo. Ele estava simplesmente motivado pelo que está operando nele, um coração de serviço. Você precisa ter um coração de serviço. Servir, como é bom servir, especialmente a pessoa que você ama. É uma das características muito importantes na vida do casal. E Jesus, quando ele fez aquele ato, né? No final, ele falou o seguinte: deixo-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, também vós façais aos outros. Sirva aos outros. Mas quanta diferença quando se trata de servir. Quanta indiferença quando nós tratamos de
servir. Com muita frequência, a gente observa as pessoas se igualam na liderança, com autoridade sobre os outros, em papel de subordinação, e perde a oportunidade de servir. Quanto ao amor incondicional, outra característica que precisa ser adicionado ao cardápio do cuidado. Quanto ao amor incondicional, é o amor doação sacrificial, que não se espera nada em troca. Você faz porque você ama, você ajuda porque você ama, você é fiel porque você ama, você confia porque você ama. É amar a pessoa no seu interior, é uma decisão do seu coração, está mais relacionada a você do que a pessoa que você esteja amando. Amor incondicional. Cristo amou a igreja incondicionalmente, deu a sua vida por ela, sem ela merecer. Então, meu querido, minha irmã, meu irmão, quando você desenvolve essas características em seu viver, com certeza o sucesso o atingirá em todas as áreas da sua vida, não tenha dúvida, e a bênção de Deus o envolverá para fazer valer apenas sua vida, seu casamento e os demais projetos. Não tenha dúvida, porque Deus é o mais interessado neste relacionamento. E outra coisa muito importante, né? Eu diria, é importante dedicar um tempo. Para quê? Para observar as qualidades do outro. Não compare. Veja bem, não compare o seu relacionamento com o dos outros, não. Em vez de você criticar as imperfeições, procure beleza nas ações de seu parceiro, o positivo. Quanto mais você conhece uma pessoa, veja bem, mais defeitos serão descobertos, mas também aparecerão mais qualidades. Você descobrirá os defeitos, mas também as qualidades. As imperfeições, mas também as perfeições. Muitas vezes, uma relação desgastada é fruto de mágoas passadas que não receberam a devida atenção. Dialogue sempre, converse sempre, mantenha o diálogo frequente. Não há mal nenhum em discutir a relação. Explique ao seu parceiro o que é que lhe incomoda, mesmo que pareça uma coisa insignificante, mas explique a ele, fale com ele, coloque diante dele. Quanto antes falarmos, melhor é para o relacionamento. Não guarde, não acumule mágoas, não. Mas converse com ele, né? Converse com ela, converse com seus filhos. Todo comportamento é aprendido, mas é difícil mudar algo que fazemos durante muito tempo. Coisa que você já deixou por muito tempo. Porque com o passar dos anos, algumas coisas acabam se perdendo no relacionamento, com o passar dos anos. Por exemplo, o hábito de agradecer ao outro por pequenas gentilezas, ou de reconhecer os méritos e até mesmo de perdoar os erros, né? Muitas vezes se acaba perdendo, né? Pela falta, pelo hábito de você agradecer, né? E digo mais, essas 3 atitudes têm um poder de transformar na vida de qualquer casal, né?
gentileza, né? Méritos, né? Sempre reconhecer os esforços de seu parceiro, isso é importante. Aceite os seus próprios erros e entenda que a saúde do seu relacionamento depende de você. Depende de você. O grande vilão da vida, eu digo a você, o grande vilão da vida a dois é a rotina. Tome cuidado com a rotina do seu casamento. As mesmas coisas, as mesmas palavras, os mesmos lugares. Seja diversificado, né? O importante é fugir da rotina. Pessoas diferentes desejam coisas, expressões diferentes. Isso é fundamental para que esse casamento ele não seja um casamento apático, mas um casamento sempre ativo. Um casamento que sempre tem um objetivo, tem um alvo. Procurar melhorar sempre. E enfim, finalizando a nossa conversa, o nosso diálogo, o parceiro ideal é aquele que apoia as escolhas do outro. É aquele que tem interesse em contribuir para a realização de sonhos. Ele comemora o sucesso e empresta força para a superação das derrotas. Tem um provérbio turco que diz assim: nenhum caminho é longo com boa companhia. É um provérbio turco e é uma realidade. Ter convivido íntimo com outra pessoa, ter convívio íntimo com outra pessoa, muitas vezes tão diferente de você, nem sempre é fácil, eu sei, mas é possível alinhar os objetivos em comum e aprender a respeitar a diferença para fortalecer a relação. Isso é possível. Depende do cuidado, do interesse de cada um dos cônjuges. E não esqueça nunca que o diálogo é uma via de mão dupla. Portanto, é preciso verbalizar o que você pensa e sente para que seu companheiro ou companheira entenda as suas necessidades. O diálogo, a conversa, né? Mas também, eu digo a você, é imprescindível ouvir ele, ouvir ela, porque só conversando sem ouvir não tem resultado. Só assim, meus amados, vocês conseguirão aparar as arestas para crescerem juntos. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que vocês possam realmente ter a preocupação de cuidar do relacionamento de vocês. Estamos chegando ao momento final do nosso programa, mas eu gostaria de orar com você, pedindo a Deus a bênção sobre o nosso relacionamento. Vamos orar então. Querido Deus, Pai que está nos céus, eu quero, Pai, te adorar, glorificar a Ti, exaltar o Teu nome, porque Tu és Deus em cima nos céus, embaixo na terra. Peço, Papai, para que Tu abençoe os casais, as famílias, a fim de que possamos melhorar sempre no relacionamento a dois. Assim, Papai, nos ensina, nos conceda a graça, nos abençoa, Papai. Eu te peço, tudo te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo programa.